E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à parte de máximo divisor comum no nosso curso de teoria dos números. Mas antes de começar, a gente precisa ver um conceito aqui, que é o conceito de conjunto ideal. Vamos para a definição então. Ó, um conjunto não vazio J de números inteiros diz-se um ideal de Z se, ó, alfa beta pertencente a J. Então, o alfa mais beta pertence a J. O que quer dizer esse primeiro item? Que se eu tenho dois elementos quaisquer pertencentes a J, a soma desses dois elementos também tem que pertencer a J. E o item 2. Se eu tenho um alfa pertencente a J e um A pertencente aos inteiros, então, multiplicando o alfa por A, também tem que pertencer a J. Esse item 2 está falando que se eu tenho um elemento qualquer de J e qualquer número inteiro, a multiplicação desse inteiro pelo elemento de J tem que estar dentro de J também. Vamos aqui ver uns exemplos de conjunto ideal. O primeiro exemplo aqui, o mais trivial, é o conjunto dos números inteiros, né? Por quê? Porque se eu pegar qualquer dois números inteiros e somar eles, o resultado vai estar dentro do conjunto dos números inteiros, certo? E se eu pegar um número inteiro e multiplicar por outro para satisfazer aquele segundo item da definição, isso também vai estar dentro do conjunto dos inteiros. Eu vou ter também aqui como exemplo o conjunto que é formado pelo elemento zero, né? Porque se eu pegar, só tem esse zero dentro do conjunto, se eu somar ele com ele, vai dar zero, né? E se eu multiplicar por qualquer inteiro, vai dar zero também. Então satisfaz a definição. E também eu tenho aqui o conjunto dos números pares. Por quê? Porque se eu pegar um número par, somar com outro par, o resultado vai ser par. Então vai estar dentro do conjunto dos pares. Se eu pegar um número par e multiplicar por qualquer inteiro, vai ser par. Então vai continuar dentro dos números pares aqui. O conjunto dos números ímpares não satisfaz isso, porque se eu pegar dois ímpares e somar eles, o resultado vai ser par e vai estar fora do conjunto dos ímpares. Então, enquanto o conjunto dos números pares é um exemplo de ideal, o dos ímpares não é. Como que a gente pode escrever o conjunto dos números pares? O que é o conjunto dos números pares, né? É o conjunto que a gente pode escrever, por exemplo, como tem aqui o número 2, o número 4, o número 6, opa, não escreveu, 6, e assim por diante, né? Infinitamente. Mas a gente pode observar que isso é a mesma coisa que escrever dessa forma aqui, né? Eu posso colocar o 2 em evidência nesse caso. E aqui dentro vai sobrar o quê? Vai sobrar o 1, o 2, o 3 e assim infinitamente. Então, o que é isso daqui? É a mesma coisa que eu manter o 2 aqui, né? E o que é esse conjunto aqui que sobrou? É o conjunto dos inteiros, né? Então, eu posso escrever dessa forma. O conjunto dos números pares é um ideal da forma 2 vezes z. E baseado nisso, eu posso fazer com qualquer número também, né? Então, aqui, ó, para qualquer inteiro m, já está até riscado aqui, né? Temos que o conjunto m vezes z é indicado por mz, tal que o m vezes algum inteiro x, né? Então, vamos ver a prova disso daí. Comprovar que esse é um ideal. Ó, dados alfa e beta pertencentes ao conjunto m vezes z, existem x e y pertencentes aos inteiros, tais que o alfa vai ser igual ao m vezes x, né? E o beta vai ser da forma my. Por que mx e my? Porque a gente viu lá que o nosso conjunto é da forma mx, né? Sendo x um inteiro qualquer. Então, continuando aqui. Então, temos que o alfa mais beta, vamos verificar a condição 1, né, da definição, o alfa mais beta vai ser mx mais my.
Aqui a gente pode colocar o m em evidência, né? E a gente vai ter dentro do parente x mais y, que é um número inteiro, né? Então, ele satisfaz. Isso pertence a m vezes z, né? Porque tem o m multiplicando o inteiro. Agora, vamos considerar segundo item da definição lá. Seja a pertencente aos inteiros, a gente tem então que o alfa vezes o a vai ser igual a mx, né? Que é o alfa vezes o a. A gente pode associar isso daqui, deixar o m de fora e o xa dentro do parênteses. O que é o xa? É um número inteiro, né? Então a gente tem m vezes um número inteiro. Então isso pertence ao conjunto mz. Então isso satisfaz as condições da definição. Logo então, o mz de fato é um conjunto ideal. Vamos passar para frente então. Ó, a gente tem um teorema 2 que fala o seguinte: seja J um ideal de Z, então o J é igual ao conjunto zero, ou existe um inteiro positivo, o positivo M, tal que J é igual a MZ. Esse teorema está falando que se o J for um ideal, ou ele é zero, o conjunto zero, ou ele é daquela forma MZ que a gente viu agora há pouco. Só que a gente tem que provar isso. Então vamos provar. Olha aqui, seja J o ideal de Z. Certo? É um conjunto ideal. Se o J for diferente de zero, então vai existir pelo menos um inteiro A, que é diferente de zero, né? Tal que o A pertence a J, concorda? Se o J é diferente do conjunto zero, então existe algum número inteiro qualquer lá dentro do J. A gente usando o item 2 da definição 1, a gente pode afirmar que se a gente tem A e multiplicar pelo inteiro menos 1, a gente vai ter o menos A, e esse menos A ele vai estar dentro de J, né? Pela definição, certo? Então, a gente tem o número A e o número menos A dentro de J, que é o oposto de A. Então, a gente pode afirmar que o J tem número inteiro positivo dentro dele. Concorda? Porque se tem um número A e tem o oposto de A, algum desses números tem que ser positivo. Então, a gente pode afirmar que o conjunto J dos números positivos, que é esse J+, está contido dentro de J. E ele vai ser da seguinte forma. Vai ser esse J+, que vai ser igual a o alfa, um alfa qualquer, pertencente a J, tal que o alfa é maior que zero. E esse conjunto vai ser diferente de vazio, né? Porque a gente viu que existe um elemento maior que zero. Então, o J+ vai ser diferente de vazio. Então, pelo princípio da boa ordem, que eu volto a falar, a gente já viu lá na aula de números inteiros, esse negócio é muito importante, aparece toda hora, vai existir um M que vai ser o mínimo de J+, certo? Agora, vamos provar que o J é o conjunto dos múltiplos de M. Ou seja, o J vai ser igual a MZ. A gente tem que provar essa igualdade de conjunto então. Como que a gente prova uma igualdade de conjunto? A gente primeiro prova que o J está contido dentro do MZ e depois a gente tem que provar que o MZ está contido dentro do J. Aí a gente prova que esses conjuntos são iguais pela definição de igualdade de conjuntos lá da teoria dos conjuntos. Então vamos passar para frente e vamos provar isso. Ó, vamos provar que o MZ está contido dentro do J primeiro. MZ contido no J. Ó, como o M pertence ao J, pelo item lá 2 da definição 1, que a gente já viu ali atrás, a gente tem que para todo x pertencente aos inteiros, o M vezes o x tem que pertencer ao J, certo? Mas o que é o MX? MX ele é um conjunto, ele é um elemento do conjunto MZ, não é? Então, o MZ está contido dentro do J. A gente prova isso. Agora a gente precisa provar que o J está contido dentro do MZ. Ó, vamos considerar um elemento qualquer alfa. E vamos provar que esse alfa ele é múltiplo de M. O que a gente quer dizer? A gente quer dizer que o alfa
É o alfa aqui. Ele vai ser na forma, sei lá, mq, certo? Isso quer dizer que o alfa é múltiplo de m. Então, a gente pode dividir o alfa por m, né? Já que ele é múltiplo de m, ele tem que dividir por m. Então, a gente tem que o alfa vai ser da forma mq mais r, que a gente viu isso lá nas aulas de divisibilidade. Tal que o r está entre 0 e m, sendo maior ou igual a 0 e menor que m. Ó, se o r for diferente do zero, a gente tem que o r vai ser da forma a menos mq. De onde saiu isso? Só rearranjei essa equação aqui, em função de r. E você concorda que tanto o alfa quanto o mq pertence a j? Por quê? O alfa pertence a j porque a gente falou aqui, ó, o alfa é um elemento de j, aqui no começo. E o mq pertence a j porque a gente já viu aqui nesse item que todo elemento da forma mx com x inteiro pertence ao j. Como que é inteiro, então mq também pertence a j. Então, nesse r aqui, a gente tem que ele também vai pertencer a j. E detalhe, como o r é diferente de zero, a gente tem nesse caso que o alfa aqui vai ser maior que o mq, certo? Então, o r vai ser positivo, concorda? Então, nesse caso, se o r é positivo, ele pertence àquele conjunto J+, que a gente já viu. E, além disso, o r é menor que o m. Por quê? Porque aqui está falando nessa condição, que o r tem que ser menor que o m. Mas o que é o m? O m é o mínimo do J+. Então isso é uma contradição, porque não existe elemento menor que o mínimo. Portanto, o r só pode ser igual a zero. Nesse caso, o r sendo zero, o alfa só pode ser igual a mq. E o que o alfa é nesse caso? Um múltiplo de m. Logo, a gente prova que o j está contido dentro do conjunto mz também. E, portanto, a gente pode afirmar que o j vai ser igual ao mz. Então está provado isso. Então é isso. Nessa aula só queria provar o que era um conjunto ideal. E nas próximas a gente começa a falar sobre o máximo divisor comum, propriamente dito. Qualquer dúvida, deixa aí um comentário. Então até a próxima.